como é narrada no livro de Números, capítulo 22. 1. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas planícies de Moabe, além do Jordão, próximo a Jericó. 2. Balaque, filho de Zifor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amoritas. 3. E Moabe teve muito medo do povo, porque eles eram muitos, e Moabe se abominou dos filhos de Israel. 4. E disse Moabe aos anciãos de Midian: Agora se juntará este povo todo, e nos devorará como o boi come a erva do campo. E o rei de Moabe, Balaque, filho de Zifor, era rei em aquela época. 5. E enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor a Petor, que está perto do rio Eufrates, na terra dos filhos de seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobriu a face da terra e se assentou diante de mim. 6. Agora, pois, venha e amaldiçoe a este povo para mim, porque eles são mais fortes do que nós. Se talvez eu o possa ferir, então expulsarei-o da terra, pois bem sei que aquele que tu abençoares é abençoado, e aquele que tu amaldiçoares é amaldiçoado. 7. Então os anciãos de Moabe e de Midian partiram com as mãos cheias de encantamentos, e foram a Balaão, e lhe falaram as palavras de Balaque. 8. Respondeu ele: Ficai aqui hoje à noite, e eu trarei a vos a resposta, como me for dito pela palavra do Senhor. E os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. 9. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? 10. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zifor, rei de Moabe, enviou-me dizendo: 11. Eis que um povo saiu do Egito e cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-os para mim. Talvez possa eu lutar com eles e os expulsar. 12. Disse Deus a Balaão: Não irás com eles, não amaldiçoarás ao povo, porque abençoado é ele. 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Voltai para a vossa terra, porque o Senhor se recusa a dar-me licença para ir convosco. 14. Então os príncipes de Moabe levantaram-se e foram a Balaque e disseram: Balaão se recusa a vir conosco. 15. Balaque voltou a enviar outros príncipes mais numerosos e mais honrados do que eles. 16. E vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zifor, não me detenhas, eu te suplico de ir comigo. 17. Porque com grande honra te honrarei, e tudo o que me disseste farei. Vinde, pois, amaldiçoe a este povo. 18. Respondeu Balaão aos servos de Balaque: Se me der Balaque a sua casa cheia de prata e ouro, não posso passar da palavra do Senhor Deus, fazendo qualquer coisa, grande ou pequena. 19. Agora, pois, ficai também aqui hoje à noite, para que eu saiba o que mais o Senhor lhe dirá. 20. Veio Deus a Balaão pela noite e lhe disse: Se vierem os homens a chamar-te, levanta-te e vai com eles, contudo só farás o que te ordenar. 21. Levantou-se Balaão de madrugada e ensamblou o seu jumento, e foi com os príncipes de Moabe. 22. E a ira do Senhor se acendeu, porque ia ele. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho, como adversário contra ele. Então ele estava montado no seu jumento, e 2 servos com ele. 23. Quando o seu jumento viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada na mão do caminho ao qual estava voltado, desviou-se para o campo, e Balaão feriu o jumento para o fazer voltar ao caminho. 24. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre os vinhedos, com muros por ambos os lados. 25. E o jumento, vendo o anjo do Senhor, se espremeram-lhe os pés contra o muro, e foi-lhe pisando as mãos, e Balaão continuou a ferir o jumento. 26. E o anjo do Senhor foi adiante, e se pôs num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. 27. E o jumento, vendo o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e feriu o jumento com a vara. 28. Então o Senhor abriu a boca do jumento, e ela disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? 29. Respondeu Balaão: Por que te trataste mal de mim? Se tivesse espada na mão, eu agora te mataria. 30. Disse o jumento: Não sou eu o teu jumento, sobre o qual tenho montado desde a tua casa até hoje? Foi-me sempre fiel que, mesmo em razão de ti, teria eu de ser morto? Então o Senhor descobriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada na mão, em pé no caminho. E Balaão curvou-se e adorou, inclinando-se com a face em terra. 32. E o anjo do Senhor disse-lhe: Por que espancaste o teu jumento estas 3 vezes? Eis que eu vim para te opor,
porque o teu caminho é prepotente diante de mim. 33. E o jumento me viu e se desviou diante de mim estas 3 vezes. Se não tivesse ela se desviado de minha presença, já agora te teria eu matado, e a ela a teria deixado viver. 34. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas em pé no caminho contra mim. Agora, pois, se isto te parece mal, volto. 35. Disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai com os homens, mas só a palavra que te disser, essa falarás. Então Balaão foi com os príncipes de Balaque. 36. Quando Balaque ouviu que vem Balaão, saiu ele para encontrar-se com ele à cidade de Moabe, que está na fronteira do Arão, à extremidade do termo. E Balaque disse a Balaão: Não vim eu expresso a chamar-te, por que não vieste a mim? Será que não posso honrar-te? 38. Respondeu Balaão a Balaque: Eis que eu vim a ti, contudo não tenho poder para dizer qualquer coisa. A palavra que Deus me põe na boca, essa falarei. 39. Foram, pois, Balaão com Balaque, e chegaram à cidade de Quiriate. 40. E Balaque ofereceu bois e ovelhas, e as enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. 41. E na manhã seguinte, Balaque tomou Balaão e o levou ao alto de Bamote Baal, de onde vê todo o extremo do povo. Então disse Balaão a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 touros e 7 carneiros. 2. E Balaque fez como Balaão lhe dissera, e ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. 3. E disse Balaão a Balaque: Fica junto ao teu holocausto, e eu irei talvez ao encontro de lá. Talvez me apareça o Senhor, e qualquer coisa me manifestará, e anunciarei-te. Então foi Balaão à outra parte. 4. E veio Deus a Balaão, e disse-lhe: Edifica 7 altares, e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. 5. E Balaão fez como o Senhor lhe dissera, e ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. Então Balaão, estando no seu lugar, e Balaque, estando junto ao seu holocausto, foi Balaão a Deus. 7. E voltou, e o encontrou posto junto ao seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe. 8. E tomou Balaão sua parábola e disse: De Arã me levou Balaque, o rei de Moabe, de montes do Oriente. Vem amaldiçoar-me Jacó e ameaçar Israel. 9. Como se pudesse amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa, e como se pudesse ameaçar quem o Senhor não ameaça. 10. Porque não há nação em Israel que esteja sob encantamentos. Em Jacó não há feitiçaria. Eis que naquela época será dito de Israel e de Jacó: O que Deus opera. 11. Eis que o povo se levanta como uma leoa, e como uma leoaçã ergue-se. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue do caçado. 12. Então disse Balaque a Balaão: Não me amaldiçoaste, nem ameaçaste, nem ainda pronunciaste encantamentos. De 13. Respondeu-lhe Balaão: Não falei mais do que o Senhor ordenou? 14. E Balaque levou-o ao campo de Zofim, ao alto de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. 15. E disse a Balaão: Dize alguma coisa aqui, ou o deixarás, e também eu lhe adicionarei honras muito grandes. 16. Então Balaão lhe respondeu: Não vos disse eu que tudo quanto o Senhor ordenar, isso é que eu devo fazer? 17. Foi, pois, Balaão a Deus, e lhe disse: 18. Fale agora, pois, porque este é um rei honrado, ainda que eu o abençoe muitas vezes. O que ordenar de Deus, isso é que eu devo fazer. 19. Então veio Balaão e disse: Levanta-te, Balaque, e escuta. Dá ouvidos a mim, filho de Zifor. 20. Deus não é homem para que minto, nem filho de homem para que se altere. Com que o tenho eu jurado e que lhe devo mudar, não poderá sair do meu coração. 21. Eis que não há desgraça em Jacó, nem vê em Israel aflição. O Senhor seu Deus está com ele, e o clamor do rei está no seu meio. 22. Deus que os tirou do Egito tem a força de um búfalo. 23. Não há encantamento em Jacó, nem feitiçaria em Israel, pois na sua época será dito a Jacó e a Israel: O que Deus opera. 24. Eis que o povo se levanta como uma leoa, e como uma leoaçã ergue-se. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue do caçado. 25. Então disse Balaque a Balaão: Nem amaldiçoaste, nem ameaçaste a este povo. 26. Respondeu-lhe Balaão:
Não falei eu a ti, dizendo, tudo quanto o Senhor ordenar, isso é que eu devo fazer? 27. Então veio Balaque a Balaão e disse, vem, te levarei a outro lugar, talvez seja agradável aos olhos de Deus que te amaldiçoe lá. 28. Então levou Balaque Balaão ao alto do Peor, que olha para o deserto. 29. E Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Como Balaão lhe ordenou, e ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. 1. E viu Balaão que agradava ao Senhor abençoar a Israel, e não lhe parecia bem ir como das outras vezes buscar encantamentos, e se voltou e olhou para o deserto. 2. E viu Israel acampado segundo as suas tribos, e veio o Espírito de Deus sobre ele. 3. E pronunciou a sua parábola, e disse, dize Balaão, filho de Beor, e dize o homem de olhos postos. 4. Dize o que ouve as palavras de Deus, e conhece o conhecimento do Altíssimo, e vê a visão do Todo-Poderoso caindo, mas com os olhos abertos. 5. Como são belos os teus tendeiros, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. 6. Como são estendidos os teus vales, e as tuas montanhas e as tuas colinas. Entende-se em Jacó e em Israel o que fazeste, ó Senhor. 8. Vê-se-lhe um povo como um leão, e como uma leoaçã que se eleva, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue do caçado. 9. Então tornou-se-lhe a parábola em profecia, dizendo, bem-aventurado aquele que abençoa a Jacó, e feliz aquele que amaldiçoa a Israel. 10. Então ardia-se com ira o rei de Moabe, e foi cismando as mãos, e disse a Balaão, para amaldiçoares aos meus inimigos, te chamei, e eis que 3 vezes os abençoaste. 11. Agora, pois, fuja para a tua casa. Eu disse que te honraria muito, e eis que o Senhor te impediu de glória. 12. Respondeu Balaão a Balaque, não assim fale o rei, eu lhe darei também conselho sobre o que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. 13. Então falou Balaão a sua parábola, e disse, vindo veio Balaque, rei de Moabe, de Arã, e de montes do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa-me Jacó, e ameaçai Israel. 14. Eis que eu irei dar-lhe conselho, e o que ele deve fazer, se tu aprovarás o meu conselho, Então pronunciou a sua parábola e disse, dize Balaão, filho de Beor, e dize o homem de olhos postos. 16. Dize o que ouve as palavras de Deus, e conhece o conhecimento do Altíssimo, e vê a visão do Todo-Poderoso caindo, mas com os olhos abertos. 17. Vejo-o, mas não agora, contemplo-o, mas não de perto. Uma estrela sairá de Jacó, e levantar-se-á um cetro de Israel, e ferirá os cantos de Moabe, e despedaçará todos os filhos de Sete. 18. E será a possessão de Edom e de Seir, e foram os inimigos de Israel. Israel fará esforço. 19. E foi o rei de Moabe, e trouxe Balaão a Sifom ao alto, que olha para o deserto, até a casa de luto, e disse a Balaão, amaldiçoa-me a este povo. 20. Então viu Balaão a Amaleque, e falou a sua parábola, e disse, Amaleque é o primeiro dentre as nações, mas o seu fim será a ruína. 21. E viu aos quenizitas e falou a sua parábola, e disse, firme está a tua habitação, e segura está a tua fortaleza. 22. Contudo foram quebrantados Canaã, onde há pesos, e foram espalhados os quenizitas, até que Judá os possua. Falou sua parábola, e disse, que será feito, ó Assur? Estão condenados os que te captivaram, mas como fará a ti o que te fizeram? 24. E serão lançados os que te dominarem em barcos de ferro, e te quebrantarão, como peixe Nabucodonosor, teu tirano. 25. Levantou-se Balaão e foi para a sua terra, e Balaque também seguiu o seu caminho. 1. E Israel se estabeleceu em Sifom, e o povo começou a cometer fornicação com as filhas de Moabe. 2. E elas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e se inclinou a seus deuses. 3. E foi-se unindo Israel a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. 4. E disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e prende-os ao Senhor diante do sol, para que o ardor do Senhor se afaste de Israel. 5. Então disse Moisés aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se uniram a Baal Peor. Bem-vindos, amigos e irmãos, ao canal Lições de Deus. Estamos aqui para trazer a vocês mensagens inspiradoras que fortaleçam a fé, cultivam a sabedoria e enriqueçam o espírito. Se inscrevam agora e descubram um tesouro de conhecimento e reflexões
que abordam os desafios da vida moderna à luz dos ensinamentos bíblicos e dos princípios eternos de amor, esperança e justiça. Não percam mais tempo. Aperte o botão de inscrição e fique ligado em todos os vídeos enriquecedores que publicarmos. Juntos, vamos construir uma comunidade vibrante e conectada ao divino, em busca de crescimento pessoal e espiritual. Aguardamos ansiosos por vocês. Inscreva-se agora no canal Lições de Deus e deixe-se inspirar por nossas mensagens cheias de